Para o Fox Sports Rádio, mais uma terça-feira eletrizante desse programa que chacoalha a televisão brasileira. E olha, muito assunto hoje, tá legal pra caramba. E ó, já sabe, hein? Tá sentadão aí, o rango tá saindo, o almoço, tá batendo aquela fome, acabou de estudar, fazer tua aula online, tá chegando do trampo. Ligado no Fox Sports Rádio, tá bom? Nós vamos para o intervalo e a gente volta já já, que tá demais esse programa hoje. Eu nem vou falar para você mudar de canal, porque não adianta mudar. O Brasil inteiro tá aqui com nós. Vamos pro break e a gente volta já já. Minha yoga, depois que o Flavinho me ensinou a meditar, eu ando mais tranquilo. E tá no ar o Fox Sports Rádio, você já sabe, vai lá pro Twitter com a hashtag FS Rádio Brasil e mande mensagens para a gente. Venha participar desse programa com a gente, porque vocês fazem parte
de tudo isso. E agora está todo mundo na sala de casa. O Flavinho gosta que eu use a expressão, a família brasileira está em casa agora. E fica pai, filho, filha, mãe, mulher, irmã. Fica todo mundo assim, ó. Eita, 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 eita. Abre a jauleta. Abre a jauleta. Cadê os monstrengos? Eita. Que ridículo, velho. Olha a cara desses caras. Sabe o que parece, velho? Parece Alcatraz, aquela famosa prisão de Alcatraz, né? Ficava ali numa ilha de Alcatraz. E os caras, quando chegavam fichados, são vocês. Esbarbado, mal-humorado, ranzinza, tudo com cara de Alcatraz. Só falta um número aqui, ó. Eu vou arrumar um númerozinho pra vocês colocar aqui, ó, tocando piano. Ah, vai andar, vai andar. Os caras azedos pra caramba, velho. Vamos ver como é que tá o azedômetro aí. Vamos começar pelo mais azedo de sempre. O homem que nasceu mamando suco de limão. Ele mamava limão, suco de limão, e ele tomava banho de limão. Boa tarde, Flávios, o imperador, o homem dos 1000 jargões, o homem da família brasileira. Fala, Benja. Tava dando um esporro no filho dele, fora do ar, velho. Tava dando um esporro no filho dele, fora do ar. Caramba, Paulo Lima, cara mal. Pascoalzinho, Benjamin, eu sei que hoje vocês da imprensa aí vão ficar se derretendo sobre esses assuntos sobre os quais todos estão falando. Ai, o Rogério Ceni, ai, o Abelão, ai, não sei o quê. Eu vou falar do calendário da Fórmula 1 que foi divulgado hoje com a inclusão do Grande Prêmio do Brasil. Era isso, Benja, que o pessoal estava falando, era isso. Pode ser que você não goste, Pascoal, mas é importante dizer que são duas coisas importantes. Primeiro, Interlagos está mantido no calendário. Isso significa, entre outras coisas, Pascoal, que felizmente não vão derrubar uma floresta inteira aqui no Rio de Janeiro para fazer essa coisa fictícia, fantasiosa e absurda de um autódromo em Deodoro que poderia ser erguido às custas do meio ambiente dessa cidade que já é tão deteriorada. Então, Fórmula 1 ano que vem com 22 etapas por enquanto, há uma data aberta, podemos ter uma 23ª corrida e o Brasil está lá com uma prova em Interlagos, onde provavelmente nós teremos grandes prêmios de Fórmula 1 nos próximos 5 anos. Interessante. Olha, o Pascoal... Interessante. Impressionado. É interessante. O único grande prêmio na temporada que vem, que tem lá uma bolinha, uma bolinha dizendo também, o seguinte, Pascoal, ainda não está certo, ainda não está certo, tem um sinal lá, ainda não está certo, porque não tem contrato assinado, e ele está festejando. Espanha também. Não estou festejando, Pascoal. Eu não sou promotor da corrida, nada disso, não é isso. Eu acho legal a Fórmula 1 correr no Brasil, sem dúvida. Eu estou festejando o fato de não haver a destruição de uma floresta. É isso que eu estou festejando. Se vai ser se vai ter mesmo a corrida aqui, é problema dos promotores. Flavinho, você falou em promotor. Uma vez um amigo meu me perguntou se era você mesmo. Você já foi no final dos anos 80? Você chegou a ser promotor daquelas casas noturnas aqui em São Paulo? Tipo, um cara me perguntou, você foi promotor? Não fui, Benja, mas como você, eu frequentava muito o Aeroanta, o Madame Satã e outras casas históricas Dama Choque, Dama Choque, Aeroanta, QG, Latitude 3001. Eu vou dizer um negócio pra você, Flavinho. Eu falei, coincidência. Eu falei pra minha mulher esse fim de semana. Se eu tenho saudade de uma época da minha vida, foi a década de 80, Flavinho. Aquilo foi o máximo. Você lembra do Vitória Aquilo Café? Foi o máximo. Vitória Pub. Não era Vitória Pub? Vitória, ali na Lorena. Na Lorena. Isso. Na Lorena. Isso. E o Rose Bombom, você lembra? Lembra do Rose Bombom no Oscar Freire? Pô, Tamatete era na 9 de julho. É verdade. Os anos 80 foram demais. No Rose Bombom assisti o show dos Inocentes, o Facincani. Do Clemente, tocando no Rose Bombom. Lembra, o Pipo? O começo de tudo, né? O começo do rock nacional. Lembra, Pipo? Pânico SP, Pânico SP, Pânico em SP.
Felipe Facincani, o italiano, os seus destaques de hoje ao som de Inocentes. Um abração pro Clemente, grande cara. Um abração para todo mundo. Benja, um abração para você, Pascoalito, Paulo Lima, grande Flavinho, você em casa conosco também. Fechou a janela de transferências. O Atlético Mineiro, como sempre, o time que mais investiu. Trouxe Eduardo Vargas e Zaratio nesses últimos dias. Bons jogadores, que obviamente devem fortalecer demais e dar experiência ao Galo. O Palmeiras trouxe Alain Emperru, que é um zagueiro brasileiro, porém fez toda a carreira dele no futebol italiano, já já a gente fala mais dele, e tentou de última hora até o lateral esquerdo do Sporting de Portugal, o Christian Borja, que não tem nada a ver com o Borja, que foi o atacante do Palmeiras, apenas que são colombianos, mas pelas burocracias a situação na janela não deu certo, o Palmeiras ficou sem um jogador, mas o elenco do Palmeiras está fechado daqui pra frente. Beijo. Paulo Lima é carioca da gema, sabe? O Paulo Lima, eu falo com o Paulo Lima, eu vejo a praia, eu vejo, eu ouço a bossa nova, eu vejo os pássaros, eu ouço o João Gilberto, você entendeu? Esse é o Paulo Lima. O Paulo Lima, ele passa, ele gosta. Diferente do resto dos animais desse programa, o Paulo Lima é aquele cara que transmite uma coisa positiva. Boa tarde, Paulo Lima. Boa tarde, Benja, Flavinho, Pascoal, Facincani, a galera toda em casa. Olha, quando você fala de rever os anos 80, eu sou muito dos anos 70, né? Então, assim, Dancing Days, Beco das Garrafas, que eu já levei o Flavinho para reviver lá os bons tempos de Becos da Garrafa. Tem muita coisa, né? O baile do Pão de Açúcar, enfim. Hipopótamos, grandes badalações, enfim, o Rio dos anos 70 no Pier, ali em Ipanema, Arpoador, são coisas boas. Mas vamos falar do dia de hoje, sem dúvida nenhuma, eu sou um apaixonado pela cidade, todo mundo sabe disso, e sou adepto mesmo às atividades externas, né? Hoje a minha prática é a canoa havaiana, estou nessa pilha da canoa havaiana praticando aí, enfim. Quem gosta dessa pilha, por favor, se divirta e se está aqui no Rio, se informe e pratique. De qualquer forma, eu acho que o grande barato do dia, quem está vivendo, o bem, já é o Domi. Segundo um amigo meu, ele pegou uma passagem, já marcou, foi para as Ilhas Maldivas, para as Maldivas, e falou assim, esse débito aí tira lá da conta do Flamengo, eu vou passar uns diazinhos aí, como eu tenho em 98 dias de trabalho, quase 12 milhões de reais, vou gastar por conta. Que festa, hein? Quase 12 milhões de reais em 98 dias de trabalho. Eu queria uma boca dessa e tá difícil. Eu tô com 43 anos de profissão e não consigo uma molezinha dessa, Pascoalito. Faz o curso de treinador, Paulo Lima. Só você fazer o curso de treinador, tem que fazer o curso. Pipo, você fez qual dos dois? Dias empregado. Pô, o cara é um gênio. Ô, Pipo, qual dos dois cursos você fez? O curso A ou o curso B? Não, nenhum dos dois, porque para você fazer o curso da CBF, você precisa ter o CREF, que é o registro de educador físico, né? Eu não me formei em educação física, eu fiz cursos complementares na Universidade do Futebol, e ela é aberta para jornalistas que queiram estudar. Você falou em CREF, eu tinha um amigo meu que perdeu os dentes, um dia ele brigou comigo, ele falou, cresce e aparece, Boa tarde, Oswaldo Pascoal, nosso Dalai Lama italiano. Seu destaque, cresce e aparece aí, Pascoal. Parabéns que você deu ontem em primeira mão, deu o furo da contratação do Rogério Ceni. Parabéns para você, parabéns para o Paulo Lima, que tinha dado a saída do Domi também aqui no nosso programa, aqui no Fox Sports Rádio. Parabéns a vocês aí pelas notícias, foram todas confirmadas ontem. Agora, o Rogério Ceni vai ter que se acostumar com uma coisa. É a primeira coisa que ele vai ter que se acostumar no Flamengo, com a comparação do trabalho dele com o Jorge Jesus. É a primeira coisa que ele vai ter que se acostumar no Flamengo. Primeiro jogo que ele vacila, o Jorge Jesus. Primeiro jogo que ele foi bem, tá vendo? Foi igual o Jorge Jesus. E tem que se acostumar. No Flamengo, o parâmetro é Jorge Jesus. E só para lembrar, os jogadores do Flamengo, os mais experientes, foram consultados a respeito da chegada do Rogério Ceni e deram um aval para a diretoria.
a comparação do Rogério Ceni não tem que ser com o Jorge Jesus, tem que ser com o Domenech, que era o último treinador. Não, será com o Ju, será, porque todos os goleiros que foram contratados depois do Rogério Ceni foram comparados a Rogério Ceni. Todos os treinadores que virão pós Jorge Jesus serão comparados a Jorge Jesus. Vamos para o intervalo e voltamos já já com os caras mais azedos, acres, ácidos da televisão brasileira, ok? Rapidinho, hein? Sai daí não. E não vai dar expor no teu filho não, hein, Flavinho? E se for dar, desliga o microfone, hein? Que feio falar assim com uma criança de 6 anos. Vamos pro break e a gente volta já já. De volta aqui ao Fox Sports Rádio, vamos que tem muito assunto aí. Você pode ir mandando suas mensagens pelo Twitter, sempre com a hashtag FS Rádio Brasil, a hashtag que mais bomba no Twitter. E hoje, cedinho, olha o filho do Flavinho ali aparecendo lá, olha o filho do Flavinho lá, olha lá. Deixa eu ver teu filho, que faz tempo que eu não vejo ele. Põe ele na tela aí, Flavinho. Chama ele aí.
Chama, é o Yuri que tá aí? Chama o Yuri aí pra gente ver ele. É o Yuri. Pera aí, chama aí. acho que ele tá sem camisa. Manda o Yuri rápido, tá aqui. Vem cá, Yuri, vem cá. Manda ele rápido, pô, é programa de televisão. Baixa aí, Olha o Yuri aí. E aí, Yuri? Abaixa aí. E aí, Yuri? Beleza? Eu tava dando bronca no Yuri, não tava dando bronca nenhuma, tava só mandando ele tirar a roupa da máquina de lavar. Tá isso aí, tem que dar dura mesmo. mesmo. Educando, é isso. Educando, mas não precisava jogar o chinelo e nem falar que se não tirasse, que ia amarrar ele no poste lá embaixo. Mas vamos começando o programa aí. E aí, Oswaldo Pascoal, hoje logo cedo, o mito Rogério Ceni chegou na cidade do Rio de Janeiro. Já tinha gente esperando ele na pista, aeroporto cheio. Eu diria para você que essa foi a contratação, na minha opinião, talvez a mais bombástica desse ano, hein, Pascoal? Rogério Ceni no Flamengo. E tá uma dor de cotovelo de torcedor do São Paulo com o Rogério que não dá para entender. Rede social, traição, ele não podia fazer isso. Os caras querem o quê, Pascoal? Os caras querem o quê? Os caras que tem que entender que o Rogério é o maior ídolo da história do São Paulo. Ponto. Como jogador. O Rogério está começando uma carreira nova. Ele é treinador. E ele não foi procurado em nenhum momento, nem por A, nem por B no São Paulo, Pascoal. Não tinha como o Rogério Ceni dizer não para dirigir o melhor time do Brasil na atualidade hoje, que era o Flamengo, Pascoal. Não, Benja, você tem toda a razão, porque é o seguinte, a torcida do São Paulo está dizendo, é traição, ele poderia ter esperado a eleição no São Paulo, mas nenhuma chapa do São Paulo foi até ele e disse, você será o próximo treinador do São Paulo. Nenhuma chapa, tem 2 chapas concorrendo no São Paulo, nenhuma delas, disse para ele, Rogério, se formos eleito, você será o treinador do São Paulo. Ninguém falou, até porque ninguém tem garantia da eleição. Ainda a eleição, ninguém sabe quem é que vai ganhar. Então, ninguém não tinha essa garantia. Agora, a torcida do São Paulo está dizendo, tá vendo? Ele não quis nem dar essa oportunidade para o São Paulo. Não é verdade. Isso é mercado. Isso é oportunidade de trabalho. O São Paulo é um gigante maravilhoso, o time mais vitorioso internacionalmente no futebol brasileiro. Não tem o que se discutir. Certo? Não tem 3 vezes campeão do mundo, 5 vezes campeão da Libertadores da América, 3 vezes campeão da Libertadores da América, 3 vezes campeão do mundo. Não há o que se discutir. Certo? Não tem o que se discutir. Agora, se você levar em consideração o trabalho que deve ser desenvolvido, o São Paulo tem treinador. Aliás, o Rogério Ceni deixou uma coisa bem dita para os dirigentes do Flamengo. Enquanto tiver treinador, eu não vou acertar com ninguém. Se vocês estiverem aí com o Domenech, aí o Flamengo se apressou em demitir o Domenech para poder se acertar com o Flamengo. Essa foi uma exigência do Rogério Ceni. Segunda exigência, que pagassem ao Fortaleza o valor da multa no contrato dele. 960 e poucos mil reais, quase R$1 milhão. Esse acordo que tinha o Rogério Ceni com a equipe do Fortaleza. O Flamengo se acertou com o Rogério depois desses acertos feitos. A demissão do Domi e o acerto do pagamento com o Fortaleza. Esses eram os pontos que faltavam para ele se acertar com o Flamengo. Esses acordos firmados, ele se acertou com o Flamengo. Agora, não vejo traição, não vejo problema nenhum do Rogério Ceni ser treinador do Flamengo, muito pelo contrário. Acho muito, aqui vai a minha opinião, o Flamengo acertou muito na contratação do Rogério Ceni. Não acertou pouco, não. O Flamengo acertou muito na contratação do Rogério Ceni, porque são vários aspectos que podem ser abordados nessa contratação. Aí você vai dizer, qual é a referência? Você fala, não tem que ser comparado ao Jorge Jesus. Tem que ser comparado ao Jorge Jesus, porque o trabalho dele se assemelha ao do Jorge Jesus. O do Domi não, o do Domi, infelizmente, eu acho que o Flamengo não deu tempo para o Domi executar o trabalho dele. E não dando tempo, não dá para a gente avaliar. 98 dias, eu acho que não é tempo suficiente para avaliar o trabalho de ninguém. É a minha opinião. Agora, age corretamente. Agiu errado com o Domi, mas age corretamente quando contrata o Rogério Ceni.
Contrata um cara que chega para trabalhar e bate duro, chega duro nos caras, não tem moleza para ninguém, vai ter realmente um trabalho muito difícil, vai ter que consertar muita coisa no Flamengo, colocar as coisas dentro dos parâmetros como ele gosta, e aí depois eu posso enumerar algumas situações, mas por enquanto vou ficar só nisso aqui. Acho que acerta demais a direção do Flamengo na contratação do Rogério Ceni. Fiquei sabendo que algumas personalidades do Flamengo, né, foram consultadas a respeito do Rogério Ceni. E todos que foram consultados, né, do elenco do Flamengo, deram o aval positivo para a chegada do treinador, exatamente porque ele se assemelha ao Jorge Jesus. Repito, ele vai ter que se acostumar à comparação com o Jorge Jesus. A todo momento ele será comparado. Ganhando, beleza. Perdendo, haverá comparação, porque o Jorge Jesus perdeu muito pouco, 4 partidas só, dirigindo a equipe do Flamengo, né, Benja? Olha, eu não sou de elogiar muito o Rogério Ceni, não é o meu perfil elogiar o Rogério. Eu sei disso também, eu sei disso. Mas eu... Não, vou falar sério, olha, eu conheço o Rogério Ceni há muitos anos. O Rogério Ceni é um cara que eu ouço muita gente falar que ele é arrogante, que ele é prepotente, que ele é mala. E eu vou dizer agora para você, pode ser que para algumas pessoas passe uma imagem dessa. Eu conheço o Rogério Ceni há muitos anos, é um cara fantástico, é uma pessoa realmente... É um dos caras mais incríveis que eu conheci no futebol. Muitas coisas nele, eu tento me espelhar em muitas coisas nele, né? Falam que eu sou parecido com ele, mas não é fisicamente. Rogério Ceni é um cara extremamente competitivo, obcecado, é um workaholic incrível, é um cara que a cabeça dele é vencer ou vencer, é um cara que tem valores. Eu vou te falar, como goleiro, eu sempre falei isso para mim, é um dos maiores que eu vi jogar na vida. Para mim, eu sempre falei, eu não escondo o time que eu torço, eu sou corintiano. Para mim, o Rogério Ceni é o maior ídolo da história do São Paulo, indiscutivelmente. Nessa encarnação, eu acho que não vai ter nenhum outro cara que vai chegar perto do que o Rogério Ceni fez ou conquistou no São Paulo. E ele tem uma oportunidade de ouro na vida dele, Flavinho, Pipo e Paulo, que é dirigir, na minha opinião, hoje o maior time do Brasil na atualidade. O Rogério tem o que ele precisa. Ele tem um baita de um elenco na mão, ele tem estrutura. A única coisa que o Rogério Ceni não tem, e que ele gosta, era de começar um trabalho desde o início, com pré-temporada, com essas coisas. Mas uma oportunidade como a do Flamengo, ele não podia deixar passar batido. Então ele tem todos os ingredientes que ele quer. Ele tem tudo para dar certo no Flamengo. Eu, particularmente, vou torcer demais, porque eu nunca escondi que eu torço demais para o Rogério Ceni. E tem o perfil, ô Flavinho, que olha lá, ele com o Rodrigo Caio, olha lá, que falam que ele tem uma treta dizem que ele tem uma treta com o Rodrigo Caio, por causa do fair play, que não é verdade. Daquela briga, daquela treta lá do dia do Corinthians de São Paulo. Não é verdade aquilo. Ele e Rodrigo Caio se dão super bem. Então, uma coisa que eu concordo com o Pascoal, viu, Flavinho? Ele tem um perfil muito parecido com o do Jorge Jesus. Então, eu acho que tem tudo para dar certo. Daqui a pouco, Flavinho, 1h30, tem a coletiva dele, a apresentação do Rogério Ceni. Então, vou falar bem rápido para a gente não perder a coletiva. Eu acho que o Flamengo acerta, acho que o Rogério já está pronto para assumir um cargo desse. Acho um monte de coisa, né? Acho que o Fortaleza e o torcedor do Fortaleza podem estar meio magoados, enfim, chateados, mas realmente é um tipo de oportunidade que não se deve deixar passar. Sou a favor de começar um trabalho no início de campeonato, no início de temporada, mas as circunstâncias nem sempre são iguais, né? Todos os anos. Essa oportunidade apareceu agora. É uma grande chance, o Flamengo está bem no campeonato, tem chance de ser campeão, está bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil, e o Rogério
dá um salto para um clube muito popular, um clube muito rico, um clube que tem um elenco bem montado, estrelado, e é um cara que mostrou nesses 2 anos e pouco aí de Fortaleza que se preparou e que cresceu, amadureceu depois daquela passagem relâmpago pelo São Paulo, que foi o início da carreira dele, para muita gente um início equivocado. Talvez não fosse o caso de começar já num time do tamanho do São Paulo. Eu sempre achei que não, que podia começar onde fosse, que talvez que o problema ali foi mais do São Paulo do que do Rogério Ceni. Mas, enfim, ele teve essa experiência boa no Fortaleza, conquistou títulos, aprendeu, e eu acho que está prontíssimo para ser técnico do Flamengo. É um cara muito sério, é um cara que tem ideias, é um cara que tem mostrou no Fortaleza, que conhece futebol e tem conceitos de futebol que ele consegue aplicar. É um cara muito profissional. Eu acho que a escolha do Flamengo é muito boa nesse momento, né? E mostra mais uma vez que a história do técnico estrangeiro, a análise do Domenech, não sei o que, é tudo falácia, é tudo conversa. Não existe ciência no futebol brasileiro, não existe método, projeto, não existe nada disso. Existe empirismo, né? E nesse momento o cara mais certo para dirigir esse elenco, eu acho que é mesmo o Rogério, pelo que ele mostrou aí nos últimos tempos. A chance de dar certo é muito grande, Benja. Espero que ele tenha tempo para trabalhar, que possa trabalhar direito, que não encham muito o saco dele. E, por fim, o torcedor de São Paulo aceita, é a vida. O Rogério não fez um pacto vitalício para só vestir a camisa do São Paulo na vida dele inteira. Ele hoje é um técnico profissional. Apareceu essa chance e tinha mais a de aceitar mesmo. Ô, Pipo, o futebol é muito louco, Pipo. Até ontem, os 3 primeiros colocados do futebol brasileiro tinham treinadores gringos. Hoje só um. O Inter tem o Abel Braga, o Flamengo tem o Rogério Ceni, só sobrou o São Paulo, Pipo. De ontem para hoje, Pipo, tudo mudou. Pois é, enfim, é o futebol brasileiro, essa maluquice toda, né? Mas assim, no caso do Flamengo, para mim é um acerto muito grande em relação ao nome que estava não disponível no mercado, mas acessível ao Flamengo. O Flamengo não tinha tempo para ficar estudando nomes no exterior desta vez. E o cara mais próximo e que tem um conceito muito legal é o Rogério, então o Flamengo parte para uma filosofia de trabalho muito alinhada com aquilo que hoje ele pensa de futebol. O Internacional, no meu caso, aí acho que já há um erro. Acho que o Inter retrocede demais na metodologia, no pensamento, nas ideias. Acho que o Abel hoje poderia ser utilizado em uma outra função, não dentro do campo. Pelo menos é o que eu penso em relação aos últimos anos do Abel, que não foram legais como técnico. Mas aí é uma outra comparação, em uma outra análise que a gente faz daqui a pouco. Em relação ao Rogério, um dos caras que dispensam apresentações, né, também, de que eu pude pouco conviver na minha carreira como jornalista, uma figura inteligentíssima, um cara que entra num hall muito seleto de técnicos que vão no Brasil, para mim, se perpetuar por longos e longos anos de sucesso, porque é um cara que trabalha e busca isso incessantemente. O Flamengo hoje tem uma grande missão, que é de dar a esse técnico, no caso ao Rogério, muito mais do que um ambiente de trabalho bom, do que dar ao Rogério uma grande estrutura, um grande salário, um grande elenco, é dar a ele um tempo também, né? O tempo que o Flamengo não teve com o Domi, o erro estratégico que o Flamengo teve com o Domi, que agora com o Rogério se deu um pouquinho mais de paciência, né? Para que o Rogério, claro, vai chegar com cobranças, óbvio que sim, lógico que ele vai chegar com cobranças, mas que não o obriguem a fazer um trabalho que talvez, justamente por causa dessa falta de tempo, ele poderia realizar melhor. Eu só espero isso. É o mínimo que eu espero que o Flamengo possa fazer para se redimir de um erro que ele cometeu há 100 dias quando trouxe o Domenech Torrent, mesmo sendo um cara de ótimos conceitos de futebol, mas que talvez não estivesse pronto para estar à frente de um grande time de futebol, diferente do Rogério, que tem se preparado para isso aqui no Brasil. Então, torço demais para que esse casamento dê muito certo e que técnicos do Brasil se inspirem na figura do Rogério, né? Que é um cara estudioso, que é um cara que
foi até o exterior para conhecer e entender como é que funcionam as outras metodologias. Lógico, não se formou no exterior, mas não duvido que o Rogério também tire um período sabático na vida dele para tirar um curso na Europa, para querer trabalhar na Europa, do jeito que o Rogério é um cara ambicioso. Isso é muito possível na vida dele, mas que outros tenham esse exemplo do Rogério Ceni. Para ele, a fonte nacional não basta. Tanto é que todos os profissionais que trabalharam com ele trabalham perto do Rogério Ceni, e sua grande maioria são profissionais estrangeiros. É engraçado, né, Benja? Então, os caras... Oi. Não, é engraçado que é o seguinte, agora o Domi agora não era o cara, o Domi não sei o quê, o rapaz ali que estava dando bronca no filho dele disse, porque não existe nada científico, é tudo empírico e tal, e pá. O outro rapaz que falou agora há pouco, ele falou, primeiro que não é meteorologia, é metodologia. Meteorologia estuda tempo. Metodologia são dos métodos de trabalho, né? Então, agora o filho não tem pai, entendeu? Se o senhor não está ouvindo direito, como sempre, aí é um problema do senhor, aí é um problema do seu cotonete. Espera um pouquinho. Ô, Benja, o que você escutou? Ô, Murilo, pega aí, nós temos o VAR do programa. Murilo, vê aí se o Pipo falou a meteorologia ou a metodologia. O Murilo vai ver isso aí, a gente vai tirar a prova. Porque nesse programa, a gente execra ao vivo. Aí, se não for, Pascoal está ferrado, hein? Meteorologia. Ô, Paulo Lima. Isso aí me lembra um dia, velho. Eu tava trocando a ideia, viu, Paulo Lima? Tava conversando com o Pipo, né? Hoje não, né? É porque que o Pipo era mais legal antigamente, o Pipo ligava, o Pipo conversava comigo. Hoje ele é um cara muito... Não sei o que aconteceu, mas um dia, uma dessas brigas com o ex-namorado, ele falou assim para mim, Paulo Lima, eu não vou ser submerso a mulher nenhuma. Eu falei, Pipo, submisso. Submisso. Não é submerso. Ainda bem que eu falei no WhatsApp, né? Paulo Lima, Rogério Ceni, novo treinador do Flamengo. Foi uma boa? Gostou, Paulo Lima? Acontece. Gostei muito. Olha, o Flamengo é aquela noiva que todo mundo quer levar para o altar, né? Tá todo mundo pronto ali para levá-la para o Monteiro da Glória, para a Candelária, para as grandes igrejas que você possa imaginar nesse país, né? Para Senhor do Bonfim, na Bahia. É aquela noiva que está prontinha, com véu de noiva, toda maquiada, espetacular, né? Aquele vestido, todo ele muito bem ajustado, e só faltava o maridão. E aí chegou ele, Rogério Ceni. Perfeito, escolha ótima. Eu acho maravilhoso. Também sou fã do trabalho do Rogério como treinador. Convivi muito com ele também na beira do gramado, né? Enfim, não sou a pessoa mais forte para falar sobre personalidade, tudo, porque eu não tive essa vivência de dia a dia com o Rogério. Enfim, não foi muito a minha vivência. Aliás, poucos jogadores eu tive essa vivência na minha vida profissional, pouquíssimos. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o Flamengo acertou. E o Rogério fez muito bem lá, né, com a direção do Fortaleza, apesar de todo o contrato que tinha, de toda aquela coisa palavrada, que a gente sabe que os contratos são feitos exatamente para serem quebrados, e não é o primeiro e nem será o último, mas ele acertou. Eu acho que a diretoria do Flamengo acertou também em relação a isso. Eu só acho que ele não tem que estar se inspirando em Jorge Jesus. Eu prefiro que ele se inspire em Enio Andrade, em Rubens Minelli, em Oswaldo Brandão, em Mário Jorge Lobo Zagallo, em Carlos Alberto Parreira, né, que é um cara que levou 5 seleções diferentes para os mundiais de futebol, que conquistou títulos, né, sem falar no próprio Felipão, né, técnicos que fizeram história do nosso futebol brasileiro, como o Abelão, que é campeão do mundo também, né. Eu acho que tem que se inspirar nesses caras. É esse sangue que corre na veia do Rogério, é um sangue tipicamente brasileiro. Ele veio da base. Ele veio lá daquele time lá do Ceni, né? Lá de Mato Grosso. Eu não estou lembrado do nome do time, mas já alguém vai me ajudar nessa tarefa aí. Sinop. Né? Sinop, exatamente. Sinop. Obrigado, Pascoalito ou Facincani, não sei quem foi que falou, mas eu agradeço. Sinop, isso mesmo. Então, acho que essa raiz que o Rogério tem no cerrado brasileiro, né? Ele não tem que se misturar com cultura europeia. Ele tem que valorizar o que o futebol tem de melhor. E pensar nesses caras que estão aí vivos ainda, né?
próprio Filipão que está trabalhando, o próprio Abelão que está voltando, que é campeoníssimo, não podemos esquecer disso, gente. É campeoníssimo, tem currículo, tem peso na bagagem, né? Esses caras têm peso. Carrega uma barriguinha maior da época de zagueirão, assim como o Filipão também. Mas tem estofo. Esses caras têm estofo. O mundo não vive só do presente. O presente é legal, viver o hoje é intensamente, mas você não pode abandonar aquilo que foi feito. Jamais. A história está aí para ser contada. Então eu penso muito nisso, né? Você reverenciar um Rubens Minelli, um Enio Andrade, né? Você reverenciar um Carlos Alberto Parreira, um próprio Zagallo, seu Tele Santana, que eu ia esquecendo, gente do céu. Seu Tele também dormia lá dentro do CT, hein? E ai, quem pisasse no gramado do São Paulo. Ai, repórter que pisasse no gramado do São Paulo na hora que ele estava dando treino. Ele dormia lá, acordava lá, tomava café da manhã, jantava, almoçava, respirava o São Paulo, ganhou tudo. Montou 2 seleções brilhantes, 86 e 82. Seu Tele. Muricy Ramalho, gente! Ícone do São Paulo. Por favor, né? Reverenciar os técnicos do futebol brasileiro é nosso dever. Ah, mas eu vou discordar de você, ô Paulo Lima. Eu acho que todos esses aí merecem todo o respeito, excelentes treinadores. Realmente, não tem o que discutir. Todos concordam, assinam embaixo. Mas tem que se espelhar em quem é bom. Se você assinou embaixo, se o cara é brasileiro. Não, mas se o cara é brasileiro, croata, em japonês, chinês, português. O trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo, você falou do Andrade. O Andrade foi um baita jogador. Como treinador, eu não falei do Andrade. O Rogério tem que se espelhar. Não falei do Andrade, não. Falei Enio Andrade. Falou sim. Seu Enio Andrade. Ah, então desculpa. Seu Enio. O Enio Andrade. Mas desculpa. Sim. Mas o Rogério tem que se espelhar no Jorge Jesus também, sim. É o treinador que acabou de chegar, ficou 1 ano no Flamengo, fez um trabalho incrível, ganhou títulos, jogou bonito do jeito que a imprensa gosta. Ganhou títulos do jeito que o torcedor gosta, uniu o útil ao agradável, marcou história aqui no futebol brasileiro, marcou história no Flamengo. É um exemplo a ser seguido também. Acho que o Rogério, a comparação é inevitável, mas eu acho que ele tem que se espelhar, sim. Talvez se o Domenech tivesse se espelhado um pouco no Jorge Jesus, não tinha feito tanta bobagem como ele fez. Ô, PG, eu não estou tirando o mérito do Jorge Jesus. Muito pelo contrário, eu reconheço o trabalho dele no Flamengo. Agora, eu não estou falando isso, estou falando de inspiração. Inspiração então, é diferente daquilo que é copiar um modelo, ou pelo menos estudar um modelo de um ex-técnico. É de se inspirar numa escola brasileira de treinadores. É isso que eu estou colocando do meu ponto de vista. Eu não desvalorizo nunca os técnicos que passaram. Eu até, inclusive, vivenciei várias Copas do Mundo com vários técnicos campeões do mundo na minha vida profissional. E sempre vivenciei e adorei e aplaudi. Acompanhei Maradona em 2 Copas do Mundo e fui muito feliz em ter convivido com os 2 técnicos que estavam por lá, né? Bilardo e Menotti. E tantos outros. Mas eu digo assim, o que eu penso é que nós temos uma escola de técnicos que são os melhores ou entre os melhores do mundo. Esses caras é que o Rogério vivenciou na beira do gramado. Principalmente seu Tele, Muricy, Paulo Autuori. Os caras que o Rogério vivenciou. É isso que eu estou falando, não estou tirando mérito de ninguém, não. Não me entenda mal. O Rogério se inspirou muito no Osório. Ele disse que o Osório deixou grande trabalho no São Paulo e ele se inspirou muito no Osório. Também passou pelo São Paulo Futebol Clube, pelo estilo de jogo do Osório, pela metodologia do Osório, e ele se inspirou. As canetinhas ele não levou, aquela canetinha vermelha, aquela canetinha azul para fazer as anotações, mas a metodologia de trabalho do Osório, o Rogério também se inspirou no seu trabalho. Agora, ele pegou todos esses nomes que você falou, Paulo. Ele trabalhou com o Tele, né? Ele trabalhou com o Tele, e você falou um negócio de pisar na grama. Às vezes eu estava ali na beira do gramado para fazer entrevista e ele falava assim, o Tele falava para mim assim, Pascoal, você vai jogar
Eu falava, não, eu não vou jogar, claro que eu não vou jogar. Então, por que você está pisando aí? Eu falei, não, eu estou esperando o jogador passar. Falei, então, o Tele era assim mesmo. E eu tinha uma amizade muito grande com o Tele, eu tinha até liberdade de conversar com o Tele, muitos assuntos com o seu Tele, com o Valdir Joaquim de Moraes. Nossa, são pessoas que ficam na história da gente, com as memórias que a gente tem. Agora, o Rogério, ele carrega com ele todos esses treinadores, é claro que sim. E o Osório também, mas o que eu imagino é que acontecerá uma comparação inevitável dele, do Rogério Ceni, com o Jorge Jesus, porque ele, quando foi goleiro do São Paulo, foi um mito jogando com a camisa do São Paulo, e não acho nenhuma traição, não acho que ele jogou o time do São Paulo em segundo plano, não acho nada que a torcida do São Paulo está achando, eu não acho isso, eu acho que ele é profissional, agora ele é treinador e ele tem que cuidar da vida dele como treinador, porque como goleiro ele fez o que pôde e muito pelo São Paulo Futebol Clube, é só lembrar o último Mundial que o São Paulo conquistou, o que ele fez naquele jogo. Então, só para deixar essa imagem para o torcedor do São Paulo. Então, eu acho que ele tem que cuidar da vida dele. E ele, inevitavelmente, será comparado com o Jorge Jesus. Porque o Domi foi todo jogo, toda vez que o time do Flamengo entrou em campo, ele foi comparado com o Jorge Jesus. E isso vai acontecer com o Rogério Ceni. Porque a marca do Jorge Jesus é muito acentuada no time do Flamengo. Se ele vai superar, eu espero que sim. Pascoal, vamos lá para a apresentação do Rogério Ceni lá. Vamos lá pro CT, pro Ninho do Urubu. Vamos lá ao vivo. Tão qualificado, trabalhando para o Flamengo, vencedor, como nós sempre defendemos que esse grupo tem que ser. E só agradecer a confiança dele estar chegando aqui para fazer parte desse grupo e dizer da certeza de que vai ser uma parceria muito boa, muito vitoriosa que nós vamos ter daqui para frente. Isso aí. Braz Espíndio, alguma palavra antes do Rogério? Fiquem à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, ao Rogério, o Belotti, o Bruno. Enfim, muito feliz pela chegada do Rogério, até pela sua grandeza no futebol brasileiro, né? Não é só pelo profissional correto e bom profissional, excelente profissional que ele é, mas pela grandeza dele. E essa grandeza que o Flamengo sempre procura. Sempre procurou. E é isso, Rogério, desejar boa sorte para você, falar que nesses 2 últimos anos o Flamengo falou muito de 19, mas tem 20 também. 20 o Flamengo foi campeão estadual, em 20 o Flamengo foi campeão da Supercopa, e em 20 o presidente Landim teve a chance de ser coroado aqui com todos nós, evidente com os jogadores, com o primeiro título internacional que o Flamengo teve no Maracanã. Então a gente teve aí um 19 maravilhoso, um 20, e estamos nas posições aí bem estabilizados para que a gente possa completar esse trabalho aí e que em 21 ganhe também títulos importantes. Boa sorte para você e boa sorte para todos. Bruno, alguma palavra? Boa tarde a todos, saudações rubro-negras, boa tarde, presidente, Rogério, Marcos, Reinaldo. Bom, como nós já falamos aqui, estamos muito felizes do Rogério aceitar o desafio, com a grandeza dele, não tivemos dúvida nenhuma na nossa escolha e acho que também na pronta resposta dele aí em aceitar o desafio. Ele tem a vitória e os títulos no DNA dele e tenho certeza que junto com o grupo de atletas e a estrutura aqui do clube vai trazer muitas felicidades para a nação rubro-negra e muitos títulos aqui para o clube. Antes das palavras do Rogério, temos aqui alguns presentes, né? Camisas e também alguns presentes do novo plano do sócio torcedor rubro-negro, agora a nação, já presenteando
o nosso novo treinador Rogério Ceni. Muito obrigado. Isso aí, Rogério. Isso aqui, na verdade, é o seguinte, Rogério. Esse é um produto que a gente lançou para todos os rubro-negros lá, os flamenguistas do norte e do nordeste do Brasil, que eles vinham pedindo, né? E são muitos, né? E eles vinham pedindo há algum tempo que a gente preparasse um produto especial para eles e tudo, para que onde eles vão ter não só essa relação direta conosco, mas também a oportunidade de ficar recebendo uma série de informações específicas do clube, tudo isso. São os grandes flamenguistas, né? Então, é mais para te mostrar aí, pedido deles. Tem utilidade para o treino. Exatamente. A gente está no início começando lá no Norte e Nordeste, mas para te presentear aí, isso é um lançamento relativamente novo aqui que a gente tem. Também tem a camisa, não é isso? Temos a camisa também. Essa camisa aí é do... Acho que essa aqui é do sócio. Tá. Desculpa aqui, pessoal. Esse aqui é o seguinte, esse é o nosso grande programa de sócio-torcedor. É importante, a gente bota aqui o 12, sabe, que é a camisa do 12º jogador. 12º jogador, que são. E eles são muito importantes para tudo, sabe, Rogério? Esse programa de sócio-torcedor é que foi fundamental para que a gente possa manter, vamos dizer assim, o nosso plantel de jogadores aqui tão importante e fazer grandes contratações como a sua também aqui, tá certo? Com certeza. Então, obrigado. Muito obrigado. Isso aí. Por aqui, Lani, você que dá. Não, dessa você, pô. Já dei duas aqui para ele, dá uma para você aí, para ele. Aí, essa aqui é para você. Obrigado. Vamos assim, cara. Tem a camisa e também o cartão do sócio, né? Pega aqui, Bruno. Pega aqui. Cartão do sócio está aqui. Isso. Mostra aí para a câmera. Os olhos estão... Jogamos juntos. Jogamos juntos, exatamente. 0-1, rapaz, olha. Vai conseguir colocar, não, né? Mas eu tenho medo de entrar e decepcionar. Que sacaneio, eu sei. Não vai sacanear alguém, pô. Você tá me chamando de gordo? Você devia responder assim, dá em você, Braz. Se dá em você, não dá em mim. Exatamente. Linda, muito obrigado. Muito obrigado. Muito especial, Bruno. Rogério, sim. Por favor, segura, abre a camisa, por favor. Desse lado ou do outro? Por favor. Ele vai pedir dos dois, que eu já conheço ele. Tá certo. Por favor. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Maravilha. Então, cartão de crédito aqui, né? Então, antes das perguntas, Rogério, também queria a sua palavra para o torcedor rubro-negro e seja bem-vindo ao Flamengo. Muitíssimo obrigado, uma boa tarde a todos. Marcos, presidente, todos da mesa, Reinaldo, Spindel. Para mim é um dia muito especial na minha vida. Eu trabalhei, esse é meu 30º ano trabalhando com futebol, né? E já enfrentei muitas vezes, né? O Flamengo, Maracanã, casa cheia, Visico, Júnior, craques, né? Todo da história do Flamengo. E poder hoje estar aqui, eu até mandei uma mensagem para o Zico antes de chegar aqui, pedindo para ele que se ele permitia a entrada, porque é um cara que eu tenho assim um fanatismo muito grande, talvez pela relação com as faltas e tudo, né? Mas um ícone do futebol brasileiro, um cara único, né, na história do futebol brasileiro. E hoje eu mandei uma mensagem para ele chegando aqui, ele brevemente me respondeu do Japão. Então eu me sinto com a permissão de poder estar sentado nessa cadeira. Maravilha. Vamos então às perguntas? A primeira pergunta é do sócio-torcedor Francisco Vinícius. Rogério, seja muito bem-vindo ao Mengão. Durante sua trajetória no Fortaleza, entre outras coisas, você se destacou por conseguir extrair o melhor da equipe, não se prendendo apenas a um esquema tático. Qual é a sua projeção para o Flamengo? Eu acho que você tem que encontrar o melhor sistema de jogo, que os atletas se sintam mais à vontade, né? Dentro das características que você tem. Nós 3 anos de trabalho no Fortaleza, né? 2018, quando fomos campeões brasileiros da Série B, jogamos num sistema no 4-3-3, voltamos para 2019 já fazendo um 4-2-4, que é muito parecido com o que era jogado aqui no Flamengo em 2019, permanece até hoje, né? Com alternância de funções, mas nunca de sistema de jogo. Mas aqui o que importa é que os atletas se sintam à vontade, principalmente num espaço curto de tempo, de menos de 24 horas, praticamente, de 30 horas para um jogo, né? O importante é conversar com eles, vou ter tempo de conversar ainda mais tarde e fazer um treinamento, ver a condição real de cada atleta para a gente
curto prazo fazer isso. E a longo prazo, nós temos que seguir o estilo do Flamengo, que o Flamengo sempre fez. Um time ofensivo, um time que tenta marcar à frente, um time que gosta da posse de bola pela qualidade de seus jogadores. Eu acho que nós temos que seguir o instinto dos atletas. Pergunta da Isabelle Costa, do canal Paparazzo Rubro Negro. Te desejando aqui as boas-vindas. Obrigado. Ela diz o seguinte: muitos dizem que este é o seu maior desafio da carreira como treinador. Sem dúvida. Qual foi a principal motivação para ter aceitado esse projeto apresentado pelo Flamengo, tendo em vista que você estava em um clube com um ambiente muito bom, em que se tornou um ídolo para a torcida do Fortaleza? Primeiro, eu sou muito agradecido ao clube, ao Fortaleza, né, pelo tempo que passamos juntos. Eu acho que o torcedor, eu sei que fica triste, né, e eu, logicamente, o coração fica parte dele durante esses 3 anos lá em Fortaleza, mas eu acho que ele compreende o tamanho desse desafio, né? Então, um convite do Flamengo, no momento em que o Flamengo vive, ele é difícil de se recusar, né? Pela grandeza do clube, pelo momento, pelas conquistas, pelos atletas que aqui tem hoje, pela estrutura que esse treinamento que a gente está hoje apresenta para trabalhar. Então, acho que é completamente natural e compreensível esse caminho, é um caminho natural. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Também te desejando as boas-vindas. Um abraço a todos eles. Aí. É verdade. Eu sei que todo mundo tem muito seguidor aí. Eu não entendo muito de mídia social, mas eu sei que todo mundo tem muito seguidor aí. É isso. O Flamengo e sua torcida estão acostumados a jogarem para frente com futebol ofensivo. No Fortaleza, você jogava de forma mais reativa. Devemos esperar um time mais defensivo ou mais ofensivo? O mais ofensivo possível, porque eu joguei no gol muito tempo, né? E fiquei muito tempo lá atrás, né? Então eu não gosto mais daquela área, né? Nunca mais coloquei luvas, então nós temos que esperar um time que tente sempre a pressão, de acordo com a condição física dos atletas, de acordo com o que eles possam apresentar e a qualidade técnica, que é muito grande. Eles gostam da bola, para isso nós temos que estar trabalhando bem, mas sempre tentando ser o mais ofensivo possível, sempre em busca do gol. Gol. O que é importante é o gol. A favor, né, Matheus? Né? A favor. Importa, dos outros. Esse é o mais importante. Logicamente, um trabalho difícil, claro, e jogo em cima de jogo, isso, né, a condição física dos atletas para pressionar sempre é um pouco mais complicado, mas o intuito, o objetivo é jogar ao estilo que o Flamengo sempre jogou. Pergunta do repórter Lázaro da Folvo do Lance. Como adversário, você estudou bastante os times de Jesus e Domi. Há características deles que você pretende utilizar e ele também gostaria que você falasse um pouco do seu perfil e preferências táticas, por favor. E eu gosto de extrair o máximo do que o atleta pode me oferecer. Se eu tenho bons jogadores numa mesma posição, eu tenho que encontrar um jeito de colocá-los para jogar. O problema é que aqui tem muitos bons em várias posições, então alguém acaba ficando fora. Mas eu gosto de jogar com o máximo de jogadores, de atacantes possíveis, né? Gosto da velocidade, gosto da habilidade. Aqui você pode usar a Arrascaeta, Everton pelos lados, você pode usar Bruno, Gabriel na frente, você pode usar, tem Vitinho, tem Pedro, tem o Pedro Rocha, tem Michael, enfim. Essa é a área que eu mais gosto de mexer, porque é a hora onde a maior criatividade, né? Além de um meio-campo também com Gesso, com Maia, com Arão, com tantos outros jovens da base, né? Então, assim, com o passar do tempo, nós vamos descobrir a melhor formação para aquele determinado jogo. Repórter Pedro Torre, da ESPN. Você teve uma experiência em 2019 ao sair do Fortaleza para um grande clube do futebol brasileiro. O que a passagem pelo Cruzeiro lhe agregou na carreira e que possa ser válido agora neste desafio aqui no Flamengo? Eu acho que a experiência sempre é válida, né? Cada vez você evolui. A cada vez que você faz um novo trabalho, um novo local, você evolui. Eu acho que são momentos distintos, né? Na minha opinião, o Flamengo vivendo um dos melhores momentos da sua história, né? Prestes a completar 125 anos, agora dia 15, não é isso? Perfeitamente. É isso? Então, um dos melhores momentos da sua história e o Cruzeiro, infelizmente, num momento que não era tão propício, mas são dois clubes grandes que vivem momentos distintos hoje.
Monique Danello, do Esporte Interativo. O desejo do Flamengo, com o elenco que tem, é ganhar novamente todos os principais títulos que está disputando. Na sua visão, é mais difícil ganhar 2 ou 3 vezes seguidas, como você fez com o São Paulo como jogador, ou enfrentar um time que ganhou tudo, como você fez como treinador agora no Fortaleza? Olha, todo mundo deseja ganhar tudo. Essa é a grande verdade no futebol. Você tem que entender só o quanto cada um está disposto a dar para ganhar. Porque desejo é uma coisa que eu tenho, você tem. Agora, quanto você vai entregar para conseguir realizar aquele desejo, né? Eu acho que é um grupo extremamente vencedor, que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou a Copa Libertadores, citando os 2 mais importantes no ano passado, os 2 títulos mais importantes. E quem disse que não é possível ganhar de novo? Que é difícil? Era difícil ganhar ano passado. Esse ano também, com certeza, será difícil, mas não tem nada impossível para quem tem uma torcida tão apaixonada e jogadores da qualidade como o Flamengo tem. O Guido Nunes, da TV Globo. Rogério, na quarta-feira já tem jogo importante pela Copa do Brasil. O tempo de trabalho vai ser muito curto. Você pretende mesmo morar no Ninho do Urubu nesses primeiros dias para fazer uma imersão e conseguir tirar o máximo possível de informações do time e da estrutura? É a única maneira que eu vejo para conseguir, senão perde-se muito tempo em trânsito. Eu também não conheço muito a cidade do Rio de Janeiro, então nós já combinamos, eu devo ficar aqui, o quanto necessário for, 1 semana, 2 semanas, para que eu possa conhecer todos os setores, né? Análise de desempenho, que eu gosto muito, fisiologia, saber como cada jogador se encontra, como cada um se recupera. Enfim, é uma área grande, né? Com variáveis aqui dentro e nós vamos tentar. Eu prefiro, né? Ficar por aqui. Os quartos tá melhor que hotel, aqui tá super bonito, né? Comida boa, quarto hotel e trabalhar, que é o mais importante nesse momento. Conhecer os mais jovens também, que é uma coisa importante. Acompanhar alguns treinamentos de categorias inferiores, eu acho que é sempre importante. Vender Casagrande, Jornal Dia. Yuri César é considerado uma joia no Flamengo e todos conhecem o potencial dele. Com a ida dele para o Fortaleza, que teve o seu aval, o jogador evoluiu e hoje é mais completo. Se você pudesse, você pediria a vinda dele para o elenco rubro-negro? E se você conta com ele em 2021? Eu conto. Vai, 2021. Marcos, presidente. É um menino fora de série, não só como atleta, mas como ser humano. Na idade dele, difícil ter a consciência, a capacidade que ele tem. Então, assim, uma grata surpresa para mim o trabalho do dia a dia, né? Jogadores mais jovens, às vezes, né, perdem um pouco o foco, mas ele não. Muito pelo contrário, está fazendo um excelente trabalho. Já fez mais que 7 jogos no campeonato, então fica no Fortaleza, logicamente, até o final da competição. Mas eu vejo um jogador com potencial de Flamengo, um potencial para Flamengo. Bruno Cantarelli, da TV Bandeirantes. Rogério, após a busca incessante por um treinador europeu para a sucessão de Jorge Jesus, o Flamengo escolhe novamente um treinador brasileiro. Qual é a principal referência para o seu trabalho hoje? E o que é feito no Brasil ou um profissional que está com um trabalho alinhado ao que existe de melhor e mais atual hoje no futebol europeu? Eu acho que o futebol europeu é uma referência, os conceitos de trabalho, desenvolvimento de treinamentos, né? Eu pude, quando eu parei de jogar, passar 6 meses na Inglaterra, entre estudos, mais ou menos 200 horas de curso e visitas em vários clubes, olhando treinamentos, pude estar com grandes treinadores. Logicamente, você estar ao lado, assistir uma semana de treino do Mourinho, do Guardiola, do Klopp, isso não quer dizer que você aprendeu, não quer dizer que você é melhor do que outra pessoa. Mas eu acho que você olhar como funciona o dia após dia de treinamento, eu acho que isso é muito importante. Assim, desenvolver treinos, eu tive a felicidade de trabalhar com o Michael Beale, que trabalhava no Liverpool, trabalhou 10 anos no Chelsea, 5 anos no Liverpool, está hoje com o Steven Gerrard, trabalhando no Rangers, que me ajudou muito o desenvolvimento de treinamentos e tudo. Eu acho que essa troca foi muito importante. Sidão Marinho, da Rádio Transamérica. O Flamengo vem apresentando muitos erros defensivos, com 10 gols sofridos nas últimas 3 partidas. Tendo como base o conhecimento que você já tem do Flamengo, é possível corrigir isso para a sua estreia ou precisa de mais tempo? Olha, isso aí é só amanhã que nós vamos poder responder, afirmar, né? Mas eu acho que erros defensivos é fruto de sistema de jogo. Eu acho que não existe, às vezes a crítica existe a um determinado jogador ou outro, principalmente zagueiros, goleiro, enfim, né? Mas quando você tem um número desse elevado de gols, 10 gols em 3 jogos, realmente é muito alto, né? O nível de gol sofrido.
nós temos que tentar ajustar com a colaboração de todos, né? Aqui a gente vem para gerar ideias, colocar, né, situações para os atletas. E são eles que vão se encarregar de resolver dentro de campo. Eu sempre falo que o atleta é o mais importante, é o grande astro. Nós estamos aqui para arrumar alguma solução para que eles executem dentro de campo. Mas te garanto que não é um problema único de uma peça quando você toma 10 gols em 3 jogos. Pergunta do Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Desejando as boas-vindas, né? E qual é a sua avaliação dos goleiros do elenco, em especial Diego Alves, cujo contrato encerra em dezembro? Olha, o Diego trabalhou, nós trabalhamos, eu tive na seleção na Copa América Centenária nos Estados Unidos, né? Eu pude trabalhar uma semana, 10 dias com o Diego, já enfrentei ele muitas vezes, lógico. O Hugo também, né, fazendo um trabalho nos últimos jogos, 10, 12 jogos que ele tem jogado, também um garoto super especial. Tem o César, que eu já conheço também há algum tempo, e o Gabriel, né? É o último, né? Os 4 goleiros. Para mim, o Flamengo está extremamente bem servido de goleiros. Confio plenamente no trabalho tanto do Diego quanto do Hugo, que vem jogando mais recentemente, e vamos dar prosseguimento no futuro aí do Flamengo. Tenho certeza que o Diego tem total capacidade de voltar a jogar, e o Hugo vem fazendo um ótimo trabalho também jogando. Uma pergunta semelhante da Raíza Simplício. Você chega no Flamengo no momento em que Diego Alves vive uma situação de indefinição, com o contrato terminando em dezembro, e se você considera importante a renovação do camisa 1, e como que você tem visto esse surgimento do jovem Hugo Souza? Bom, o Diego acho que merece primeiro todo o respeito pela história que construiu desde o ano passado, quando eu passei aqui na entrada, né, as paredes, né, você vê todas as fotos de títulos e você vê sempre ele à frente. Então eu acho que tem que se ter sempre respeito com profissionais desse gabarito. Um goleiro de seleção brasileira, um goleiro que jogou Valência, jogou fora do país muito tempo. E o Hugo, um garoto que surge com muito potencial, que eu acho que tem tudo para ser o futuro goleiro do Flamengo, e vou mais longe, o potencial de chegar a uma seleção brasileira. Marcelo Neves, Jornal o Globo. No Fortaleza, você participava de praticamente todas as decisões do departamento de futebol, da logística até os detalhes de alimentação. Qual o acerto com a diretoria do Flamengo em termos de autonomia para mexer em processos no clube? Não, é que aqui você já tem tudo pronto, né? Então eu não tenho... são situações distintas, situações diferentes. Nós começamos praticamente do zero e lógico que o mérito todo é da direção do Fortaleza. A gente tenta dar opiniões, ideias, mas aqui você já tem tudo praticamente pronto, e isso faz com que você foque praticamente, única e exclusivamente no futebol. Fred Uber, do Globo Esporte. Quais as características você observou no Flamengo de Jorge Jesus como adversário que deseja repetir agora no comando do time? Tudo que for positivo, é um estilo de jogo que eu gosto, que nós tentamos praticar dentro das nossas possibilidades, quando você tem adversários que são parelhos contigo, ou que você se sente superior a ele, que é sempre o jogo intenso de marcação alta e com alta qualidade de jogadores. Depende muito da parte física dos atletas, mas tem muita coisa, sem dúvida nenhuma, que a gente viu que foi sinônimo de sucesso e que a gente vai utilizar boa parte disso. João Pedro Granete, coluna do Fla. Ceni, você foi o goleiro mais artilheiro da história do futebol. No Fortaleza, ajudou ao Gustavo em 2018 a se tornar um grande batedor de faltas. O Juninho também cresceu bastante sob seus olhares. No Flamengo, o goleiro Hugo tem treinado faltas e já confessou ter você como uma inspiração. Acha que algum trabalho especial pode ser feito com o garoto? Olha, eu vou estar aqui todos os dias, vou estar acompanhando, e se ele tiver o talento, se ele tiver o dom para isso, né? Eu seria, acho que, a última pessoa que poderia ir contra alguma coisa assim, né? Se eu falasse contra isso, eu estaria sendo contra o que eu fiz a minha carreira toda. Mas não é uma coisa primordial, né? Não é uma coisa primária. Eu acho que nós temos aí outros jogadores. Eu sei que o Flamengo não faz gol de falta há muito tempo, né? E até me estranha, porque para quem viu o Zico fazer gol quase toda semana, né? Ficar muito tempo sem os gols de falta. Mas nós temos outros atletas que eu acho que talvez a falta de tempo, né, para você. E isso é repetição, é movimento, repetição. Não tem jeito, não tem outra maneira. Se você não faz a repetição diária, realmente fica cada vez mais difícil. Ricardo Lai, Fox Sports. Diego Alves será o titular a partir de agora, e se Pedro e Gabigol podem jogar juntos sem deixar o time vulnerável na defesa? Diego pode ser titular e Gabigol e Pedro podem jogar juntos sem dúvida nenhuma.
Os bons jogadores sempre podem jogar juntos, desde que descumpram função tática, sempre pode jogar juntos. É que aqui tem muitos bons, então alguém fica fora sempre, né? Quando você tem 3, 4 por posição, realmente alguém fica fora. Mas sem dúvida nenhuma, em determinados jogos podem jogar junto, claro que sim. A última pergunta do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. A questão da Taça das Bolinhas sempre foi muito debatida entre Flamengo e São Paulo. Qual a sua opinião sobre isso? Deixa eu responder. A opinião, o Flamengo é o campeão das Taças de Bolinha. E próxima pergunta. Essa era a última. Próxima pergunta. A bola que importa é a do campo hoje, que nós vamos trabalhar. É isso. Fim, então, das perguntas aqui. O Rogério já recebeu um pequeno cartãozinho, agora tem um cartão bem grande. Pois é, agora tem um bem maior, Rogério. Ô, louco. Olha aí, ó. Você já recebeu agora aqui o número 1. Pois é. Oh, que chique, é o 01 aqui. 01. Cartão aí, ó. Mais uma ação do Nação. Rogério, aqui, por favor. Boa. Valeu? Muito obrigado, hein? Maravilha. Eu não vou pôr no bolso, mas o outro eu vou guardar. Obrigado, gente. É isso. Agradecer então ao técnico Rogério Ceni, novo treinador da equipe do Flamengo, e o Marcos Braz estará aqui à disposição também dos setoristas, que estarão também daqui a pouco enviando perguntas. Lembrando que amanhã o Flamengo enfrenta o São Paulo pela Copa do Brasil, jogo de ida no Maracanã, quartas de final. Obrigado, Rogério. E no próximo sábado, Flamengo e Atlético Goianiense, né? É mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo, que nesse momento é o terceiro colocado. Já então os setoristas estarão mandando aqui perguntas. Vamos lá então. Ô, Braz, então, a primeira pergunta é: qual a importância... Acabamos de assistir então a apresentação oficial do Rogério Ceni, novo treinador do Flamengo. Paulo Lima, Pipo, Flávio Zô, Imperador e Oswaldo Pascoal. Abre a jauleta aí, Murilo. Abre a jauleta aí. Olha, uma coisa que eu falei ontem aqui, na hora do almoço. Rogério Ceni gosta de goleiro experiente. Falei ontem aqui. Rogério Ceni gosta de goleiro com casca, hein? Eu acho que Diego Alves, se tiver apto, volta pro gol. Será o goleiro titular, viu, Pascoal? Nos últimos jogos, o Diego ficou no banco de reservas, né? Então, ele já deixou... A resposta dele foi: o Diego volta. Ponto. Né? Pelo menos ele deixou claro aí na entrevista, nessa primeira manifestação. Depois, Pedro e Gabigol podem jogar juntos, dependendo do jogo, dependendo da situação. Eu acho que é uma avaliação dele. Quanto ao aproveitamento do Hugo para bater falta, que o Hugo está batendo falta, é questão de treinamento, como disse o Rogério. A manifestação do Rogério é muito boa, né? A última pergunta é que contou com a intervenção do Marcos Braz, né? Para se evitar alguma polêmica envolvendo o São Paulo, o Sport e o Flamengo. Né? Então, por conta da Taça das Bolinhas, né? Porque o Flamengo foi campeão contra ou foi o Sport, o São Paulo é que é dono da Taça das Bolinhas, a ação no STF. Então, isso aí é uma grande polêmica e o Rogério Ceni iria até se dispor a responder, mas o Marcos Braz se antecipou e disse que a Taça das Bolinhas é do Flamengo, mas não está. É aquele negócio, é a ação que da Justiça. Quanto às outras manifestações dele, ele vai ficar no centro de treinamento do Flamengo aí essas semanas. É bom lembrar que as duas próximas quartas-feiras o Flamengo tem jogos contra o São Paulo pela Copa do Brasil. E no dia 24 o Flamengo vai jogar pela Libertadores da América nas oitavas de final contra o Racing. Então ele vai ter jogo de meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, porque o outro jogo contra o Racing é 1º de dezembro. Então ele tem aí um mês praticamente lotado, agenda lotada, de meio de semana, final de semana, meio de semana e final de semana, e ele vai ter que acompanhar tudo isso, e acho que esse será o período que ele vai ficar aí para ajustar o time do Flamengo, né? Ele falou, não dá para tomar tantos gols quanto o Flamengo está tomando, e não é só um setor, claro que não. Todos têm que acompanhar a movimentação da bola, todos têm que acompanhar a saída do adversário, marcação alta, força, e o Jorge Jesus foi citado de novo. E ele disse, o que foi bom do Jorge Jesus, temos que aproveitar. Então, tá vendo como é que é? Já começa esse negócio de Jorge Jesus, e acho que ele agiu muito bem, e ele se saiu muito bem
nessa entrevista coletiva, a primeira entrevista dele no Flamengo. Gostou da entrevista, Pipo? Gostei, o Rogério é um cara muito bem articulado, né? Simples, objetivo, em relação à postura que ele espera adotar no Flamengo, um time que vai jogar um pouco mais pra frente, preocupado com o equilíbrio, preocupado com a experiência. O que nas entrelinhas deu pra pegar, Benjamin, é o seguinte, ele vai voltar com um time que deu certo no período recente, entenda-se a escalação do Jorge Jesus, e vai deixar aberta uma briga, na minha visão, naquela posição em que o Ilharão e Thiago Maia disputam. Do meio para frente, para mim o time vai voltar a ser o time do Jorge Jesus. Pode ter também uma possibilidade, né, do Gabigol entrar nessa equipe, aí o time jogar com apenas um jogador nesse setor de volante, pode ser o Gerson, para jogar Gabigol, Bruno Henrique, colocar todo mundo. Não perder, obviamente, o bom momento do Pedro. Então, ele vai mexer o menos possível na equipe que, para mim, deu muito certo para, nesse curto espaço de tempo que ele tem para trabalhar com o Flamengo, ganhar a confiança dos jogadores, devolver a esses atletas mais experientes no elenco do Flamengo a liderança que talvez eles tinham perdido com o Domenech Torren, e que isso, para mim, teve um peso significativo nessa demissão e no insucesso dele nesses últimos 98, 99 dias, quase 100 dias de comando de Flamengo. E, claro, com isso, poder desenvolver o trabalho dele da forma mais segura possível. Flávio, sou imperador, eu tô com o Pipo nessa. Eu acho que o Rogério vai fazer umas mudanças assim. Tô com o Pipo nessa aí. Eu acho que o Diego Alves vai ser o goleiro titular, que o Rogério gosta de goleiro experiente. Eu acho que se tiver que escolher entre um ou outro hoje, talvez eu acho que ele vai de Gabigol, mas se ele falou que joga Gabigol e Pedro juntos, aí tudo bem. Mas eu acho que tem umas mudanças, eu tô com o Pipo nessa aí, Flávio. Liga o áudio, Pascoal. Liga o áudio, Lindo. Tá passando um helicóptero aqui, daqui a pouco ele chega aí, Pascoal. Daqui a pouco ele chega aí. Ô, Benja, com relação ao Hugo, eu acho que fazer a troca nesse momento é menos difícil do que seria se o Flamengo não viesse de resultados ruins. Embora o Hugo não possa ser considerado culpado pelas goleadas que o Flamengo sofreu, né, nas últimas partidas. Mas fica mais fácil. Né? Ele é jovem, o Diego realmente é bastante experiente, enfim, é uma troca que eu acho que está mais ou menos empatado. Ali são dois bons goleiros e talvez o Rogério se ampare nessa coisa da experiência, de ter um pouco mais de segurança num goleiro que já é mais veterano e que, enfim, pode resolver bem ali o problema, que na verdade não é um problema, né? O Flamengo não tem um problema de goleiro. É mais fácil agora tirar o Hugo se precisar. Com relação ao time, eu gostei muito eu acho que o Rogério foi muito firme nas respostas dele, foi muito objetivo, muito seguro e demonstrou aí com alguma picardia, né, esse apreço dele pelo futebol ofensivo. Eu fui goleiro, eu não quero a bola perto de mim, né? Eu sei como é que é ter a bola perto de mim. E é um pouco da característica desse Flamengo que a gente viu no ano passado, principalmente, com tantos jogadores bons do meio para frente e uma defesa que precisa ser só ajustada, uma defesa que foi reforçada esse ano. Eu insisto nisso, acho que as contratações que o Flamengo fez foram reforços, né, para essa temporada. Então, o único problema que o Rogério vai ter é a falta de tempo. Por isso que o Pascoal falou, são muitas competições, muitos jogos, e nessa situação, nessa condição de falta de tempo, eu, se fosse ele, faria o que eu acho que ele vai fazer. Meio que reproduzir aquele time do que foi o time titular do Jorge Jesus, que todo mundo tinha mais ou menos de cor na cabeça, e se garantir aí nas primeiras partidas com bons resultados. E depois, com o tempo, ele vai fazendo as alterações que ele bem entender. Pedro e Gabriel na frente, acho que no momento agora que a gente tem o Bruno Henrique numa fase que não é muito boa, talvez seja o caso de jogar com esses dois, né? Gabriel tá voltando agora,
Ele tem muitas alternativas, Benja. Sabendo usar esse elenco, eu acho que a chance de dar certo é muito boa. Paulo Lima, gostou aí? O que você achou da entrevista, da apresentação aí do Rogério Ceni no Flamengo? Engraçado, né? Rogério Ceni no Flamengo, frase que te nunca imaginava ouvir, né? Mais difícil poderia ser Rogério Ceni no Palmeiras, né? Ou no Coringão. Aí ia ser mais complicado. Mas no Flamengo até que vai, né? Até que vai. Mas o Flamengo deu uma aula de marketing espetacular, né? Nossa, parabéns. Parabéns ao departamento de marketing do Flamengo. É isso que tem que ser feito. O futebol é profissional. É de uma excelência a sacada, a inteligência, né? A maneira como o Flamengo usa essa marca, esse produto, né? Essa massa de milhões e milhões de torcedores que, sem dúvida nenhuma, onde o Flamengo vai, é aquele ditado, né? Onde o artista vai todo mundo atrás. Lembrando aí Milton Nascimento, né? O artista vai onde o povo está. E é mais ou menos por aí. E é o caminho que eu vi mais positivo de tudo, além das palavras do Rogério, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas o Flamengo está resgatando o sócio-torcedor, né? Que perdeu muito recentemente por algumas atitudes políticas e até certo ponto por algumas ingerências de departamento, de posições de presidente, de diretores, enfim. E hoje não, né? Hoje o cartão de visitas Rogério Ceni merecia isso aí. É de aplaudir. É de aplaudir. Botou o Rogério Ceni como exatamente os grandes artistas brasileiros que vendem produtos e produtos na mídia, né? Na televisão, no jornal, nos rádios. O Rogério é hoje um belo produto de marketing, o Flamengo soube usar muito bem. Indiscutível. Parabenizar toda essa parte de marketing do Flamengo, que foi muito, muito, muito legal. Eu adoro isso, quando você usa a marca do clube para vender uma imagem positiva. E o Flamengo tem isso. Sobre o Rogério, ele pode falar o que ele quiser, mas ele só vai poder avaliar isso depois que ele botar aquele velho calção de banho, né? Ir lá para o campo de jogo e poder botar o bonezinho dele, o apito pendurado no pescoço e avaliar no dia a dia. Quem não quer ter um Gabriel Barbosa e um Pedro no ataque? Se fosse na mão do seu Zagallo, aquela Copa de 70, Tostão, Jairzinho, Paulo César Caju, jamais jogariam juntos, né? Jamais jogariam juntos. Não, botou todo mundo para jogar. Bota o Riva ali, botou o Riva lá na esquerda. Quem tinha que jogar, jogou. Jogou Clodoaldo e Gerson no meio campo. Então, o cara tem, como ele falou, tem 4 para cada posição. Imagina qual é o técnico no futebol brasileiro que tem 4 jogadores para posição. E ele deixou bem claro isso. Ou não? Ele deixou bem claro. Ele vai ter um leque de opções, né? Ele vai ter um tabuleiro de xadrez que ele vai poder jogar da maneira que ele quiser. Vai escolher as peças para que ele quiser dar um checkmate até com um peão e um bispo, sem precisar usar um cavalo, um rei ou uma torre. Ele vai usar o que ele quiser nessa figuração do xadrez. Mas eu acho que ele caminha por uma ótica que é muito positiva, o futebol ofensivo, o futebol que ele exalta pelo aprendizado que ele vivenciou na Europa, ótimo isso, é muito, muito legal esse trabalho que o Rogério fez lá fora. Eu acho que outros técnicos brasileiros tinham que fazer isso, né? Eu acho que isso é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, você ter essa experiência fora do país, e o Rogério teve, né? Trouxe, inclusive, auxiliares de fora, né? Um deles convive com o Rogério até hoje, não foi embora. É o cara que mais leva cartão amarelo no futebol brasileiro como auxiliar de técnico, é o auxiliar do Rogério Ceni, né? Porque ele reclama e deixa o Rogério ficar tomando conta do time. Mas eu acho que é positivo, o caminho é esse. Vamos aguardar, tem jogo com São Paulo, como a gente falou, tem o Racing, né? Lembrando que o Cudê deu uma rasteira para dirigir o Celta, 17º colocado no Campeonato Espanhol. Abandona o Internacional, líder do campeonato. Mas técnico estrangeiro é bom. Eu poderia fazer um trocadilho, mas o Pascoal vai me encher o saco, Pipo. Você já sabe o trocadilho que eu faria? Vamos ver. Não. Vamos lá, vamos ver. O Inter tomou no... Não. Parou. Já tá bom. Agradeço muito a sua participação. Fabinho, muito obrigado. Foi muito bom. Eu não tenho culpa, é o nome do cara. Olha aqui, é o nome do cara. Não. Tá muito bom, muito obrigado. Mas se é,
Vai. Mas se fosse um treinador brasileiro, o Pascoal ia pendurar o cara agora no poste. Mas, Pascoal, se o Rogério Ceni, nessa entrevista, falasse com outro sotaque, você ia achar o máximo. Porque, o Abel eu tô achando o máximo sendo o Rogério Ceni. O Abel Ferreira falou que ia dormir na academia lá de futebol do Palmeiras, você falou é o máximo. O Abel Ferreira falou que ia fazer uma imersão. Imersão, Flavinho. Olha o que virou o futebol, Flavinho. Não basta o box to box, Flavinho. Não basta a flutuação, Flavinho. Não basta, né, a profundidade. Agora temos a imersão. Aí o Pascoal acha o máximo. E o período de inclusão. O Pascoal já me mandou uma mensagem aqui, o Benja, dizendo que ele está muito feliz com esse período de inclusão do Rogério Ceni, e ele falou uma coisa que eu não sei se eu devia dizer para vocês, mas ele falou, eu vou dizer, vai. Ele falou assim, olha como o Rogério Ceni é preparado, ele já chegou falando português. Claro que isso é uma idiotice desse rapaz, né? Claro. Agora, eu tô achando ótimo. Eu acho ótimo o Rogério se manifestar dessa forma. Perfeito. Puxa vida, por isso é que eu disse que ele tem o mesmo estilo do Jorge Jesus. Ele vai pegar o toura-unha. É isso. Vai botar os caras para correr, vai botar os caras para treinar, para ele ver quem é que vai jogar. Tem muito jogador que está machucado. Ele falou do Arrascaeta. Vou jogar com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro. Mas quando o Arrascaeta puder jogar. Eu posso jogar com o Gabigol e com o Pedro. Mas quando o Gabigol puder jogar o tempo todo. O Gabigol está entrando aí alguns minutos, está voltando de uma lesão séria no tornozelo. O Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio conserta a defesa do Flamengo. Mas ele ainda não pode jogar. Felipe Luiz saiu, está com um problema, está com uma contusão muscular, está se recuperando. Você está vendo o Diego aí. O Diego é outro jogador que também pode fazer diferença no time do Flamengo. Entrando, consertando o meio-campo, sendo o segundo homem, o homem da saída de bola. Então tem muita variação no time do Flamengo que ele precisa testar. Por isso é que eu estou aplaudindo a ideia dele ficar 2, 3 semanas, porque esse é o período da Copa do Brasil e da Libertadores da América, que são jogos decisivos para o Flamengo. Está absolutamente correto o Rogério Ceni, aplausos para ele. Pipo, para a gente mudar o assunto, tá tendo aí aquilo que eu tinha te falado, tem uma revolta aí, torcedor de São Paulo, tá bravo, tá chateado. E agora prometem mais apoio pro Fernando Diniz. Pro Fernando Diniz acabou sendo bom isso aí, né? Acho que agora a torcida vai parar de pegar no pé dele também, hein, Pipo? Eu acho que assim, o que a torcida gostaria e que ainda não entendeu é que o São Paulo tem um técnico empregado. E um técnico que, por mais que esteja frustrando os torcedores com resultados, ele ainda tem 2 frentes para conquistar um título. Se vai conquistar é uma outra coisa, que eu acho difícil, bastante. Mas o São Paulo tem a mesma condição, né? Pelo menos eu acho um duelo de 60-40 ou 55-45 de São Paulo contra o Flamengo na Copa do Brasil. E o São Paulo que tem 3 jogos a menos no Campeonato Brasileiro. E que pode assumir a liderança com isso, já que é um brasileiro que ninguém quer ficar na ponta da tabela. Parece que quando o time fica na primeira colocação no Campeonato Brasileiro, ele sente urticária de estar em primeiro. Eu não quero mais isso, eu tenho que chegar em segundo. E ninguém quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Aliás, me lembra o cenário do Campeonato de 2008. E 2009 também, mas mais 2008. Porque 2008 houve uma alternância muito grande na liderança e no final das contas quem foi campeão na última rodada foi o São Paulo. E em 2009... o campeonato também teve uma alternância menor, né? O Palmeiras ficou muito tempo na liderança, depois acabou despencando, o Inter chegou a brigar pelo título, tal, não sei o quê. Quem foi campeão? O Flamengo. Então, 2 cenários muito parecidos com o que é o dessa temporada e que pode acabar sobrando o título para o São Paulo, sem qualquer problema. E outra coisa, o São Paulo tem eleição no próximo mês, o que não quer dizer que essa eleição obrigatoriamente demita o Fernando Diniz em meio a essas retas finais que o São Paulo possa estar de Campeonato Brasileiro, brigando pelo título ou até de Copa do Brasil, caso avance pelo Flamengo. Que pode acontecer sim, pode acontecer. Então, para haver uma mudança de técnico no São Paulo, só no fim da temporada, na minha visão. Acho que só lá em fevereiro. E até lá muita coisa tem para acontecer, inclusive times perdendo técnicos e times importantes como foi o Flamengo. E o Rogério aceitou uma proposta que era tão grandiosa como a do São Paulo.
Ele não tinha nenhum pré-contrato com o São Paulo, ele não tinha nenhum acerto com o São Paulo, não tinha nada. Ele tinha uma intenção por parte dos candidatos a presidente do São Paulo de contratarem o Rogério para o próximo ano. De que o Fernando Diniz talvez não continue. Aí é uma outra coisa. Agora, não era uma certeza absoluta. E de se, pode ser, será, não, olha, talvez. Isso aí o futebol não existe. O futebol vive o dia a dia da certeza. No dia a dia da certeza, o que o Rogério teve era uma proposta do Flamengo. Tá mais do que certo de aceitar. O São Paulo que se planejasse melhor, que tivesse então trocado o Fernando Diniz anteriormente, que tivesse, sei lá, afastado a presidência do São Paulo. Não, mas vai mudar quando mudar o presidente. Com o Leco não iria mudar, Facicani. Não, eu sei. Então, se você terminar de deixar eu falar, talvez eu chegasse nesse assunto. Mas já que o senhor se antecipou, então ótimo. Também ele não trabalharia com o Leco. Não, é que eu tô escutando Pascoal. Aqui, o negócio não desenvolve, entendeu? Tá engraçadinho, Pascoal. Se fosse eu, o Pipo ia brigar. Se fosse eu, o Pipo ia brigar, ia virar a cara, ia me mandar para aquele lugar. O Pascoal, ele acha legal. Ele falou, você tem razão. Não acho legal. O Pascoal já tá assim há algumas semanas, comigo e com o Flavinho. E a gente entende que o Pascoal tá contente que o Rogério Ceni vai morar no Rio de Janeiro. Falou, mas como assim o Rogério? Poxa, o Rogério é do São Paulo, mas ele vai morar no Rio. O Pascoal, ele tem que morar no Rio, porque o Flamengo está no Rio de Janeiro, Pascoal. Como é que ele vai morar em São Paulo e trabalhar no Rio ao mesmo tempo? Deriva o assunto porque perdeu o fio da meada, entendeu? Porque era muita conversa e pouco sentido. Como é que o Rogério Ceni vai dirigir o São Paulo hoje se o Leco é o presidente? Como é que o Rogério Ceni vai ser contratado hoje se a eleição para presidente no São Paulo é só em dezembro? A eleição de novembro é para o Conselho. Então não tem como. Não há nexo de uma coisa com outra. O São Paulo não teria, nesse período, o Rogério Ceni como treinador. E conversei aqui com um dos candidatos do presidente de São Paulo, ele está meio que decepcionado, mas entende a postura do Rogério. É profissional. O Rogério é profissional. Hoje ele é treinador. Ele foi goleiro do São Paulo. Hoje ele é treinador de futebol. É outra profissão. Ele tem que abraçar a causa que lhe é proposta. E ele abraçou o Flamengo. E eu vou dizer um negócio para você. Agora ele vai acertar o time do Flamengo. Quem tinha que correr, quem tinha que fazer, essas coisas aí, pode ficar certo que o Rogério vai acertar o time do Flamengo. Olha, isso aí Olha, você é torcedor do São Paulo, tá magoado, tá sensível, mande mensagens para o Twitter de Flávios, o Imperador, que o Flavinho adora dar dicas. O Flavinho adora conversar sem ser assuntos futebolísticos. Então, mágoas, ressentimentos, ele dá dica, né? Ele tem várias teorias aí, várias coisas legais para vocês. Ele conversou com o Cassino mais de 2 horas essa semana passada. Tá louco, meu. Eu vou te falar, você sabe que eu e o Flavinho, a gente... É uma relação complicada nossa, mas eu não desejo isso, Flavinho. 2 horas com o Cassino no celular, o Flavinho não merece isso. Mas olha, torcedor do Corinthians, é hora de... Oi, Benja, fala. Rapidinho aqui, ó, tô recebendo aqui uma informação, já que a gente não pôde acompanhar ao vivo a entrevista do Marcos Braz, para você ver como é que aquilo que você fala e todos nós falamos, né, como o futebol é cíclico, né, como é que muda. Declaração do Marcos Braz passada por uma pessoa de muita credibilidade, assim como a de ontem. Palavras do Marcos Braz depois da coletiva do Ceni. Fomos certeiros, dentro do cenário atual, trazer um técnico mais ambientado com o futebol brasileiro. Como muda, né? Da noite para o dia. Antes era só europeu, era só isso aqui. Agora não. É um técnico mais ambientado com o futebol brasileiro. É o que falamos ontem aqui, né? A campanha política está efervescendo, meu amigo. E não é só isso, né, Paulinho? Mas olha... Isso aí é uma demonstração, mais uma, de que a gente não pode ficar engolindo essa conversa de que dirigente... Estou falando de dirigente em geral. Tem muito método, critério, que não sei o quê, que estuda, que o departamento de avaliação, não sei o quê, sabemos quem vamos contratar. Conversa fiada. Jorge Jesus deu certo por sorte, pela competência dele, é claro. Mas eu digo, o acerto do Flamengo
é um acaso, fruto de acaso, não outra coisa, tá? E aí o acaso não deu certo com o Domenech, basicamente é isso. Você tem toda a razão, quer dizer, o discurso que o Marcos Braz usava 2 meses atrás é completamente diferente do que ele usa agora e ninguém contesta. Assim, como assim, seu Marcos Braz? Que história é essa? Exatamente. Até 2 meses atrás, vamos importar. Então, é para a gente aprender, todos aprendermos também, que não podemos ficar engolindo conversa de dirigente, que são os cascateiros, né? Cascateiros. Geneton, vocês lembram do Geneton da TV Globo? Ele tinha uma placa ele na mesa faleceu. dele. Dizia... Geneton Moraes Neto. Geneton Moraes Neto. Ele dizia assim, o bom repórter deve se perguntar todos os dias, quando vou entrevistar um político, uma autoridade, um policial, qual a mentira que vão me contar hoje? É basicamente o que a gente deve fazer com um dirigente de futebol. Exato. Mas olha, deixa eu... Mas peraí, um pouquinho. O Paulo Lima disse que o Braz disse que é um treinador mais afeito aos problemas nacionais hoje, a situação que está sendo vivida nesse momento pelo Flamengo. Aí ele está certo, gente. Não daria tempo dele trazer um treinador estrangeiro para se adaptar a essas... Mas agora a água bateu no queixo, Paulo. Até março não estava, Pascoal. Mas a água bateu no queixo. Aqui é entre nós. Paulo, aí é o seguinte, eu não concordo com a demissão do Domi. Não concordo. Eu acho que 100 dias, 98 dias, não dá para você analisar nada. Eu acho que 98 dias você não pode analisar o trabalho de um treinador. Essa é a minha opinião. Agora, demitiu o Domi. Acertou na contratação do Rogério Ceni e também acerta quando diz que ele tem mais conhecimento no ambiente agora que está sendo vivido. Porque tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Rogério Ceni é campeão de Libertadores. Ou não é campeão de Libertadores? O Rogério Ceni conhece a Copa do Brasil, foi desclassificado. Né? Então, mas é claro, porque isso não era convicção ele não poderia. Da diretoria do Flamengo. O que ele está falando é óbvio, né? O que o Flavinho falou. Fala, a gente escuta e acredita se quiser. Entendeu? Desculpa. Convicção zero. Conversa. Conversa pra boi dormir. Não, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Abre a jauleta aí, Murilo. Abre aí. O Pascoal tem uma parcela de razão, gente. O mestre, Raul Seixas, o profeta, ele falava, Paulo Lima, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Não precisa ter uma velha opinião formada sobre tudo. Gente, as pessoas mudam. Ué, eu sei, Benja, mas você tem uma convicção. Elas mudam. Mas seria legal. O que eu acho. Desculpa, você usar o Raul Seixas, que foi um louco, um alucinado, um talento da música brasileira, um poeta, um escritor, em relação ao que pensa o Marcos Braz. Desculpa, mas a distância é muito grande. Desculpa, Benja. Desculpa. Não, mas eu não tô. Não, mas você não entendeu. Eu não tô comparando o Raul Seixas com o Marcos Braz. Eu entendi. O que eu tô falando é o seguinte: várias vezes na vida eu tive convicção de algo. Quando eu vi que a convicção do que eu tinha estava dando errado, eu falei, eu vou pegar minha convicção, vou amassar ela, vou jogar no lixo e vou arrumar uma outra convicção. Porque persistir numa convicção de algo que está dando errado, aí é burrice. Né? A convicção ela tem que ir até um ponto, porque... Agora, como ele precisa assumir? Ele assumiu a partir do momento que ele trouxe um treinador estrangeiro. Deu errado, teve que mandar embora. E 4 horas depois ele traz um treinador brasileiro, ele está assumindo que errou, que houve um erro e fala, agora vamos desse aqui. Eu fui e errei. Se ele tivesse trazido o Jorge Jesus, como você falou, deu sorte. Se o Jorge Jesus tivesse dado errado, é a mesma coisa. Teria mandado embora, teria trazido um outro. A convicção tem que ir até um limite. Se você está lá, dando tudo errado, fala, gente, é melhor eu ver o que eu estou fazendo errado. Eu estou do lado do Pascoal. Mas olha, e tinha outra do Raul, viu? Que é ligada a isso aí, ô Paulo Lima. Tente outra vez. Que é ligado à convicção, tá vendo? Tente outra vez. Era tudo letra do Paulo Coelho.
Paulo Coelho é o caramba. Não, você fala sem saber. Você é leigo disso aí. Não. Você é leigo de falar uma bobagem dessa. Olho de Tolo, que é a maior música da história, foi composta só pelo Raul Seixas. Ô, Flavinho, estuda Raul Seixas um dia e aí a gente conversa. Que Paulo Coelho. Olho de Tolo é legal porque tem um Corcel 73. Eu curto um Corcel 73. Aquele na frente quadradinha, bonitinho. E no zoológico e tudo, ele achava o tobogã. Hein, Flavinho? Tobogã, zoológico, viu o que ele falou, Beja? Bonitinho. Ele errou na contratação do Domi. Eu não ouvi o Marcos Braz dizendo que ele errou, não. Alguém ouviu? Tem coisa que... Ô, Paulo Lima, tem coisa que você não precisa falar. Tem coisa que você não precisa falar. Não, desculpa, ele contratou um treinador estrangeiro. Não precisa falar, Benja. Se você tem convicção, você fala. Mas olha... Você não tem, você Paulo não Lima, fala. ele trouxe um treinador. 100 dias depois, ele mandou embora. E trouxe um treinador brasileiro. Ele errou. Ué, tá aí. Os atos falam por si só. As atitudes. Mas olha, Vou te falar Paulo aqui, Lima, rapidinho, agora... quanto é que entrou agora? Quanto é que o Domi ganhou por dia no Flamengo? R$145 mil por dia. R$145 mil por dia em 98 dias de trabalho. Que convicção, hein? Ué. Mas o Paulo Lima, deu errado, Paulo Lima. Deu errado. Então. Não tem? Quando... Então você tem que fazer a conta de quanto o Jorge Jesus ganhou. Deu certo. Ué, o Jorge Jesus, vida é feita de acerto e erro, é o técnico que mais ganhou no futebol brasileiro. Ele ganhou muito mais do que todos os grandes técnicos do Brasil, se você não sabe. Ele fez um contrato por conquista de títulos. Ele ganhou milhões e milhões de euros, Benja. Pelo amor de Deus. Então, mas... Não, mas não é isso que eu estou falando. Se ele tivesse sido uma porcaria... Se ele tivesse sido uma porcaria, ele também teria saído com uma multa milionária. Não tem bola de cristal. Quem disse que o Jorge Jesus foi uma porcaria? Ninguém falou isso. Eu estou falando de custo. Que eu não falei que ele foi uma... Eu não falei que ele foi uma porcaria, Paulo Lima. Eu estou falando que se ele tivesse sido uma porcaria, ele tivesse sido errado, dado errado, ele também sairia com uma multa cheia de euro no bolso. Agora é fácil, a gente fala quando dá errado, ué. As pessoas tentam, não acertou, vai para outra, faz parte. O que vai fazer? Ué, o que vai fazer? Tá certo. Ué, tá certo. O Corinthians está o terceiro treinador esse ano. O Corinthians está pagando. Ô, Pascoal, o Corinthians contratou o Mancini e não está pagando o Thiago Nunes ainda? Está pagando o Thiago Nunes, tem ainda o Thiago Nunes para pagar, isso é verdade. Porque tem o acerto que foi feito para a demissão do treinador. E agora paga um treinador novo, que é a chegada do Wagner Mancini. E o Palmeiras não está pagando o Lucha também? Não fez acordo para pagar o Lucha e não tem o Abel Ferreira? Também. E se o Abel Ferreira também não der fez certo? acordo para pagar o Luxemburgo. Perfeito. Isso é feito. Todos os clubes fazem esse acordo e continuam parcelando essas dívidas. Agora, ao que eu sei, o empresário, o advogado do Domi... Pipo, eu vi o Pipo, engoliu o bocejo de novo. O que foi? Eu vi o Pipo, ele fez de novo, em câmera lenta, ó, ele fez assim, ó. Ele não dorme, aí chega no programa, ele fica com essa cara, pô. Tem que dormir, Pipo. É que antes do programa, sabe o que ele faz? Olha, é que ele acorda e ele almoça. Ele almoça muito na hora do programa, e depois bate aquela tiriça nele, bate aquele soninho, não é isso, Pedro? É bom, é lógico. Pipo, dormir faz bem em qualquer horário. Não na hora do programa, né? Não na hora do programa, né? Na hora do programa, não. Não, mas eu tô acordado ouvindo vocês. Pipo, eu só tô aqui no aguardo. Já tá com o olho aberto. Ô, Pipo, agora é hora do torcedor do Corinthians abrir um sorriso. Teve a apresentação Gemerson e Jonathan Cafu. Vamos ver. Primeiramente, eu acho que agradecer a diretoria, a Deus, aos meus familiares, né, as pessoas que esteve comigo esse longo período no Mônaco, esse longo período também que está sem jogar. Acho que o que fez eu vir para o Corinthians, né, acho que foi a oportunidade de representar uma grande equipe mundialmente, a oportunidade de voltar a jogar e mostrar de novo meu futebol. Acho que foi isso que me fez, também a torcida fiel. E é um grande clube que dá oportunidades, a visibilidade é enorme.
Então isso foi um dos motivos que fez eu voltar ao Brasil. Porque primeiramente quero agradecer a Deus, né, por estar dando essa oportunidade de estar jogando de uma grande equipe como o Corinthians. Eu acho que eu sou um jogador velocista, né? Eu gosto de jogar pela esquerda, vindo para dentro. Eu acho que o gol vai vir naturalmente. Vou me cobrar muito, né? Para estar pisando na área, para fazer gol e para ajudar a equipe do Corinthians. Não, com certeza. Acho que o Corinthians tem essa identificação, né, defensivamente, que é muito bem. Eu me lembro muito bem do Campeonato 2015, que era uma equipe que não levava gols, né? Então, isso é bom para o defensor, bom para mim, que vai chegar numa equipe que tem grandes defensores ali, né? Também com os grandes atacantes ali. Eu acho que eu vou ajudar o máximo, né? Vou me dedicar o dia, todos os dias, cada dia mais ainda, para poder voltar à minha forma, né? Que eu não estou na minha forma ideal. Eu estou bem fisicamente, mas de jogo, né? Volume de jogo ali é diferente do que se fazer físico todos os dias. Não importa se faz 1, 2, 3, 4 horas por dia. É bem diferente quando você chega para jogar. Mas eu vou me dedicar o máximo possível ali para poder estar no nível deles e voltar a ajudar o Corinthians. Eu acho que não. Acho que para estar aqui no Corinthians, para vestir a camisa do Corinthians, tem que ser grande jogador. Creio que todo mundo que está aqui tem condições de vestir a camisa do Corinthians, né? Eu estou chegando para ajudar o Corinthians, para estar mais em forma, mais rápido possível, para estar à disposição do Mancini. Eu acho que a cobrança, a partir do momento quando você vem numa grande equipe como o Corinthians, ela vai existir. Ela vai existir. E é isso que faz o Corinthians ser grande. Por pressão mesmo, por causa da torcida. E eu acho que eu vou me preparar o mais rápido possível para estar à disposição do Mancini. Tá aí a apresentação do Gemerson e do Cafu, Jonathan Cafu. Ô Pipo, tô conversando aqui com um amigo meu que tá na Europa. E eu perguntei para ele se ele viu o Jonathan Cafu jogar. Eu, particularmente, não lembro do Jonathan Cafu. Eu não lembro do Jonathan Cafu. Não lembro. Não posso. Agora, o cara falou aqui para mim que ele não sabe quando foi a última vez que ele jogou 3 partidas seguidas. Olha aqui, ó, nos últimos 4 anos, tirando a Arábia, a última vez que fez 3 partidas em 90 minutos, aí ele fala brincando, foi em 1930, quando o Uruguai venceu a Copa. No Bordeaux, na Liga de Azul, jogou praticamente nada. E aqui ele fala que o Thiago Volpi pegou mais pênalti do que o Cafu marcou de gol na carreira. Essa é a informação que eu peguei aqui, o Pipo, de uma pessoa, né? Tô falando sério, tô falando com uma pessoa aqui, com um cara do futebol, falei, você conhece o Jonathan Cafu? E ele fala que se surpreendeu, porque ele fala, o Corinthians aqui, olha, o Corinthians é um time grande, e falou, não, ele fala assim, olha, não consigo entender o Corinthians ter contratado o Jonathan Cafu. Nem eu. Confesso pra você, Benja. As últimas temporadas do Jonathan Cafu, tirando a temporada 16-17 com o Ludogorets da Bulgária, que não é primeiro escalão do futebol europeu, a gente sabe muito bem disso, ao contrário, né? O futebol búlgaro hoje é o 3º escalão no futebol europeu. Tirando essa última temporada em que ele fez 14 gols e dali conseguiu chamar a atenção do Bordeaux da França, que também já não vive os seus momentos mais gloriosos, né? O Bordeaux hoje é um time mediano no futebol francês, essa que é a realidade, é uma camisa tradicional, belíssima, por sinal, mas mediana. Dali pra frente ele não aconteceu mais, né? Ele foi emprestado ao Estrela Vermelha, da Sérvia, né? Da antiga Iugoslávia, que é um time tradicionalíssimo, já foi campeão mundial, campeão europeu, enfim, foi um time que nos anos 90 tinha uma escalação maravilhosa, mas hoje numa realidade completamente diferente também no futebol europeu. O leste europeu tá sucateado nesse sentido, né? Não aconteceu nada por lá e dali foi jogar na 2ª divisão da Arábia Saudita. Esse Al-Hazam é da 2ª divisão da Arábia Saudita. Não é que ele jogou na primeira linha da Arábia Saudita. O time dele estava na 2ª divisão
da Arábia Saudita. Então, me preocupa bastante, porque ele foi inexpressivo quando esteve no São Paulo. 13 jogos e 1 gol marcado. Ele passou pelo São Paulo. Ele chegou para ser uma aposta, vindo de uma Série B muito bem feita com a Ponte Preta, é verdade, 2014, que a Ponte foi vice-campeã, e dali nunca mais, né? Não teve mais absolutamente nenhum tipo de destaque. Então, me chama muito a atenção, me causa bastante estranheza que o Corinthians contrata um jogador desse nível. Pode chegar aqui e arrebentar. Eu não acredito nisso, de verdade. Eu acredito mais no Gemerson se recuperando fisicamente e sendo um grande parceiro para o Gil do que o Jonathan Cafu dar certo com a camisa do Corinthians. Olha, eu acho, viu, Pascoal, que vai ser mais um Johnny Gonzalez. Vamos até Porto Alegre aí, hoje tem mais apresentações aí. Abelão, vamos lá pro Inter lá, que o Abelão vai começar a falar, Pascoal. Aí, ó, Abelão voltando à Internacional. O Abel que é adorado pela torcida do Inter. O Abel, no último aqui com o Benja, já tinha falado lá que quando a torcida do Flamengo ficou brava, ele falando do Beira-Rio, ele falando da torcida do Inter. Então, olha, daqui a pouco a gente vai com o Abel Braga. Daqui a pouco a gente vai com o Abelão ao vivo lá de Porto Alegre. Ô, Pascoal, esse Jonathan Cafu tá com cara de ser um outro Johnny Gonzalez, hein? Benja, tudo isso que o Facincani falou, eu assino embaixo. Eu não vejo expressividade nesse jogador para jogar no Corinthians. Confirmo também o que disse o seu amigo lá na Europa. Eu não sei, aliás, isso é informação. No Corinthians, se você perguntar no departamento de futebol, ninguém indicou o Jonathan Cafu. Botaram na conta do treinador. Não, foi o Wagner Mancini que pediu. Mas aí depois você vai pesquisar, não, mas porque o empresário dele é o mesmo empresário que trouxe outro jogador, trouxe o Léo Natel. Isso aí não funciona bem. Não funciona bem. O futebol não deveria funcionar dessa forma. As coisas não deveriam ser dessa forma. Não dá. O Jonathan Cafu, a família dele, todos são corintianos. Os meus respeitos ao cidadão, porque a gente tem que respeitar o cidadão. Mas o Jonathan Cafu não tem expressão futebolística para jogar no Corinthians. Como não tem Everaldo, como não tem Léo Natel, como não tem Mosquito, como não tem um monte de outros. Né? Como tem Vital, como não tem o Arauz, esses caras não têm expressão para jogar no Corinthians, diga. Segura um pouco aí, você vai voltar com esse assunto aí, mas vamos lá ver o Abelão ao vivo lá em Porto Alegre. Vamos ver o Abelão. Está muito bem em 3 competições. O trabalho foi muito bom. Não está dentro da minha competência fazer qualquer tipo de julgamento em relação à saída, se foi conturbado ou não. É sempre um pouco diferente, né? Como é o contrário, que o treinador pede demissão, mas é aproveitar tudo aquilo que foi feito, porque nem tempo para treinar, vou ter tempo para tentar conversar um pouquinho com os jogadores. Acho que você, obviamente, deve ter visto semana passada, que eu achei uma coisa muito interessante, quando o Guardiola falou que ele, nesse momento, não é mais treinador de futebol, ele é gerente, porque ele joga, ele recupera e ele fala, ele não treina. E eu não vou me ousar a mudar aquilo que vem dando certo, né? Claro que com a minha forma, com o meu linguajar, com a minha forma de ver futebol, com algumas coisas que eu pretendo que se virem dentro daquilo que eu tenho como estratégia. Mas é uma equipe voltada à luta, bem dirigida, não tenha dúvida disso. Tanto que está lutando por tudo. Boa tarde, Abel. Seja bem-vindo. Seu nome depende ainda da saída no BID, né? Que deve acontecer hoje para poder estrear na quarta-feira amanhã contra o América Mineiro. Você disse que vai ter que botar um pouco do seu jeito. Qual seria o seu jeito? A gente conhece, mas em relação a esse time que você vem acompanhando, que era do Cudê e que agora é do Abel Braga, qual toque especial você já pretende dar nessa arrancada? Não, nós já conversamos
já fizemos até uma reunião e vou de novo lá para a sala com os analistas para analisar o América, ver aquilo que eu já vi até agora e que eles me passaram de tudo aquilo que é virtude, e obviamente, como toda equipe, tem aquilo também que não está sendo muito bem feito, é óbvio. Agora, que ninguém se discute trabalho. A qualidade do treinador que saiu, ela é muito alta. Agora, é assim, não é que eu vou mudar, eu tenho palavras ou concepções, nem sei se são parecidas, podem até ser. Agora, vou procurar, né, colocar, não estou falando de aspecto tático, não estou te falando de estratégia, que tem uma característica muito boa essa equipe, que eu particularmente gosto. Encontrei já alguns problemas em algumas equipes que trabalhei, por o grupo não ter uma característica parecida com essa, e isso eu vou usar bastante. Agora, com o meu linguajar, tipo, a nível de um ou outro posicionamento, de quando tiver a bola, nós vamos ali para o campo, hoje fazer 15 minutos, não vai mudar nada, né? Acho que nem a equipe muda nada, só o Heitor parece que não pode, o Moleda ainda também está lesionado, e vamos encarar, que é um jogo fundamental para nós. Tá aí então, olha, tá aí o Abelão, o Abel Braga, Abelão, chegando no Internacional. É muito legal, cara. Os caras podem falar, Clube do Vinho, é amiguinho. Eu torço demais pelo Abelão, demais. Espero que dê tudo certo pro Abelão. Adoro o Abelão, cara, adoro o Abelão. Adoro ele como pessoa, como treinador. Pô, ele tá chegando num clube que adora ele também, de uma torcida que adora ele. Foi campeão mundial, tem história. Eu não tenho vergonha de falar, gosto muito do Abelão e estou torcendo muito para que ele ganhe título lá, viu, Pascoal? Não, eu também torço pelo Abel. E o Internacional, o que é que fez o Internacional? Optou pela chamada bola de segurança, né? Perdeu o Cudê. E aí, o que nós vamos fazer nesse momento de pressão? Traz o cara que a torcida gosta. Traz o cara que tem a marca de campeão mundial. Traz o cara que a torcida tem carinho. Trouxe o Abel. Entendeu? Por quê? Porque, e ele retratou muito bem, né? Do que ele falou, ele vai ser mais gerente do elenco do que propriamente treinar. Ele vai ter minutos para treinar o time. Como também o Abel do Palmeiras tem minutos para treinar, como o Rogério Ceni vai ter minutos para treinar o time do Flamengo, como esses treinadores todos que não chegaram, não foram eles que montaram esses elencos, eles vão ter todas essas situações diferenciadas, né? Então, o Abel vai chegar e tentar botar alguma coisinha dele no time do Internacional, com posse de bola ofensiva, como ele disse, mas e aí? Não dá para fazer tudo de uma vez. Mas o Internacional optou pela bola de segurança. E eu desejo toda a sorte do mundo para o Abel, porque eu sou fã do Abel. Como pessoa, como treinador. Pode dar certo, pode dar errado. A gente vai criticar se jogar bem, se jogar mal. Mas o Abel é um cara sensacional.